entender. Então, olá, gente linda, seja bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo hoje nós vamos estar falando sobre lavagem cerebral. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Senão, você que já assistiu outra vez, não se inscreveu, aproveite essa oportunidade para se inscrever agora. Se inscreve agora, deixa seu like para que ajude o canal aí com o algoritmo do YouTube, do Instagram, deixando um like, e ele vai assim divulgando para outras pessoas, para as pessoas também possam aproveitar este conteúdo, né, que nós vamos estar assim deixando aqui nesse vídeo, né, que é falando sobre lavagem cerebral. Valeu? Então vamos iniciar agora? Vamos iniciar? Então, para iniciar esse vídeo aqui agora, deixa eu botar aqui, iniciar a gravação. Aqui, iniciar a gravação aqui também. Pronto. Para iniciar esse vídeo agora, falando sobre lavagem cerebral, eu quero falar um pouco sobre esse nome, porque lavagem cerebral, quando nós falamos de lavagem cerebral, o que é que dá para entender? Que alguém vai pegar a sua mente, vai pegar o seu conhecimento, o que você sabe, a sua programação e vai lavar. A palavra está bem escrita, lavagem. Então vai fazer uma lavagem no seu cérebro. Vai lavar, tirar as coisas ruins, botar, e deixar tudo limpinho ali, seu cérebro novinho, para receber uma nova programação. Mas, na verdade, essa lavagem cerebral ela já vem acontecendo desde a sua infância. Ou seja, não é uma lavagem cerebral, é uma programação que está sendo implantada na sua mente desde a sua infância, desde o seu nascimento está sendo implantado na sua mente a sua programação, o seu mapa mental, né? Ou seja, o seu paradigma. Isso vai sendo implantado na sua mente desde o seu nascimento. Aqui nós temos um quadro aqui, eu poderia explicar como é que é implantado no quadro, mas eu vou deixar isso para outra aula, mas eu acho que você já está entendendo. Desde pequeno já é implantado na sua mente. Aqui, nessa imagem que você está vendo aí, logo no início aí da introdução, falando sobre lavagem, entendendo esse fenômeno de lavagem, desse nome eu falo, cerebral, ou seja, é uma programação mental. A lavagem cerebral, também conhecido como doutrinação, é um processo psicológico que visa manipular as crenças e pensamento e comportamento de uma pessoa. Então, o que acontece? Ele visa isso, ele visa a manipulação das crenças da pessoa. Ou seja, as pessoas usam a lavagem cerebral para manipular você, para te manipular, para que você venha a ser manipulado, para que você venha a entrar de acordo com o pensamento dele, de acordo com o que ele quer que as pessoas façam. As pessoas vêm fazendo isso ao longo dos anos, programando as pessoas para que as pessoas venham fazer exatamente o que ela quer. Fazendo assim, conhecido como lavagem cerebral, ou seja, colocando você dentro de uma matriz. Colocando você dentro de um sistema para que possa lhe manipular, para que possa lhe controlar e assim fazendo com que você ande segundo o que eles querem que você ande. E as pessoas ficam dentro dessa matrix vivendo uma ilusão, dizendo que a realidade dele é essa. Será que a realidade dele é essa mesmo? Será que essa é a realidade que você quer para a sua vida? Será que é isso que você quer cada dia mais? Essa é a sua realidade? Então vamos entender mais sobre a lavagem cerebral, sobre esse tema bem polêmico. Eu vou passar aqui mais um slide para que você venha entender. No YouTube, acredito que você está vendo aí o slide, aí o primeiro. Vamos para o segundo dessa lavagem cerebral. Eu estou aqui na frente, mas vou tirar eu da frente aqui, para que vocês possam ler e me acompanhar também.
Deixa eu botar aqui, né? Aqui, ó, aqui dá para as pessoas verem melhor. Pronto, aí, beleza. Então acredito que aí tá bom para você me ver. No Instagram, não dá para ver tudo. No YouTube você vê melhor os slides, entendeu? Mas dá para acompanhar também aí pelo Instagram. Aqui no TikTok, eu estou gravando no TikTok, as pessoas não estão vendo os slides. Para ver os slides, tem que ir lá para o YouTube. No YouTube você vai ver os slides. Legal? Então vamos continuar aqui. A Pereira, Arel entrou aí, Deus abençoe. Vamos avançar. Falando sobre a lavagem cerebral. A origem da história, histórico, né? A origem histórica sobre a lavagem cerebral. No século XX, o conceito de lavagem cerebral surgiu nesse século, ou seja, no século XX, com o estudo do prisioneiro de guerra e líder de uma seita. Ou seja, eles pegaram uma pessoa, um prisioneiro de guerra, e começaram a fazer um estudo com ele para fazer uma lavagem cerebral, ou seja, mudar a programação, mudar os pensamentos, o jeito de falar, o jeito da mente daquela pessoa. Isso foi na Guerra da Coreia. As primeiras pesquisas sobre a lavagem cerebral ocorreram durante a Guerra da Coreia, com soldados americanos sendo submetidos a técnicas de doutrinação. Ou seja, nós sabemos que cada país tem uma cultura, tem uma doutrina, e as pessoas, ela é programada segundo a doutrina, a cultura, né, do seu país. Cada um tem um jeito de falar, de agir, de evoluir na vida. Tem muitas pessoas que não evoluem. Aqui no Brasil mesmo, depois a gente vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, né? Mas tem algumas técnicas para lavagem cerebral que as pessoas usam, né? E a gente vai falar isso no próximo slide. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da programação do Brasil aqui, como é que funciona. Mas vamos passar aqui o próximo slide para que você entenda melhor. Técnicas comuns para a lavagem cerebral. Nós vamos falar dessas técnicas comuns para a lavagem cerebral. Então vamos lá para essas técnicas comuns que aqui nós temos no slide. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Isolamento. Controlar o acesso a informações exatas, manter a pessoa em um ambiente controlado, ou seja, uma pessoa isolada. Hoje já é mais difícil de alguém conseguir. A galera fica chamando aqui ó, no TikTok, mas vai atrapalhar um pouco aqui minha live, então eu estou focado aqui no YouTube, né? Estou botando TikTok aqui só para a gente engajar aqui no TikTok também, depois a gente bota alguns pedaços lá da live, dessa live no TikTok. Então, o que acontece? O isolamento, as pessoas elas usam o isolamento para controlar essas pessoas. Como é? A pessoa está isolada, a pessoa não vai ter informação, a pessoa não vai ficar sabendo de nada. E hoje, alguns tempos atrás, existia um tipo de isolamento falando de mídia. Ou seja, só existia uma mídia que era campeã de audiência, onde todas as pessoas assistiam a ela, e dessa forma as pessoas estão vivendo também isolamento, porque ele fica focado nessa mídia, essa mídia vai introduzir o que ela quiser para essas pessoas, e de tanta aquela mídia informar aquilo ali vai acabar se tornando a programação dele. E também a pessoa em isolamento de um cativeiro, um lugar deserto, só tem 2, 3 pessoas, então que aquela pessoa falar, repetir para aquela pessoa ali, vai se tornar a verdade daquela pessoa. Vai assim fazendo a lavagem cerebral daquela pessoa. Ou seja, com repetições, repete a mensagem, ideias, repetidas vezes para que seja internalizada, ou seja, quando a pessoa repete uma coisa sempre para a mesma aquela pessoa, repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes e repete várias vezes, aquilo ali acaba internalizando para aquelas pessoas. Deixa eu
pegar aqui minha foto aqui, pronto. Eu vou botar para baixo. Ali está a reunião, ali está aquela reunião ali, pode ser uma reunião de repetições, que a pessoa está ali repetindo essa imagem aí, sempre com aquelas pessoas e ali criando-se uma lavagem cerebral com aquela pessoa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ana. Rodrigo, galera entrou no TikTok. Então, o que acontece? Outra aí é pressão social, que vem controlando a mente da pessoa através da pressão social. Deixa eu ver se eu diminuo mais aqui minha imagem aqui. Aí, pronto. Acho que vai cortar minha cabeça. Então, vou fazer o seguinte, eu vou crescer aqui um pouquinho e chamar para baixo. Pronto, aí tá bom. Para não cortar. Vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Pressão social cria um ambiente onde as pessoas se sintam pressionadas e controladas com ideologias dominantes. Então, a pressão social também é uma forma de fazer uma lavagem cerebral. Ou seja, imponhando leis, colocando regras excessivas para que as pessoas venham cumprir essas regras, dá uma pressão social, porque você tem que fazer desse jeito, se você não fizer assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então você tem que fazer assim, porque se você não fizer assim, a sua vida não vai dar certo, e aí começa a fazer um bocado de ilustração, falar um bocado de bagaceira, e isso vai fazendo com que as pessoas venham ter uma pressão social, e aí vai dominando e colocando aquela programação do jeito que eles querem na pessoa. Outra forma de fazer uma lavagem cerebral na pessoa, a outra técnica é colocando culpa e vergonha. Colocando a pessoa para sentir culpa, para a pessoa se sentir envergonhada. E isso faz com que uma pressão, ou seja, faz com que manipule as pessoas usando esse sentimento de culpa, de vergonha, para que ela se submeta. Então a pessoa começa a se submeter por causa da culpa, por causa da vergonha, e isso fica mais fácil de você manipular a pessoa e assim fazer uma lavagem cerebral. Então essas técnicas já são usadas há muito tempo e as pessoas não percebem que ela está sendo manipulada, que ela está tendo pressão social, que elas estão sendo aí, estão vivendo uma lavagem cerebral e não sabem. Hoje você tem internet, para você não ficar focado só em uma mídia. Tem pessoas que ficam ali só em uma mídia. O que aquela mídia fala ali é a verdade para ele. Ele não vai buscar outras fontes para tirar dúvida, para saber se realmente é aquilo, para saber se realmente aquilo ali é correto, e aí buscar fontes para que para que eles não fiquem vivendo daquele jeito. Então isso a pessoa tem que analisar para que eles não fiquem focados e não fiquem deixando ser controlado por outras pessoas através da lavagem cerebral. Vamos passar ao próximo slide aqui para que nós possamos dar continuidade aqui. Aqui nós temos os perfis psicológicos e temos aqui uma torre, né? E nessa torre ela representa os perfis psicológicos dessas pessoas. Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar em um cantinho aqui para que você que esteja aí assistindo o vídeo possa entender melhor sobre esses perfis psicológicos. Então vamos lá. Vulnerabilidades. Um perfil psicológico de vulnerabilidade. É o nível 1 dessa que a pessoa possa ser controlada através da lavagem cerebral. Indivíduos com baixa autoestima ou passando por crise. Isso não é muitas pessoas, por isso que está lá no topo da pirâmide. No topo, então, tem poucas pessoas. Você pode ver pela quantidade da pirâmide. A pessoa vulnerável, né, todo mundo, hoje em dia as pessoas já estão mais espertas, já estão acessando a internet, buscando mais informação. Hoje tem até
as pessoas buscando aí pela Alexa, né? Alexa, me fale isso, Alexa, então, isso também ajuda e muito. Aí tem a segunda pilar da torre ali, né? Desse perfil psicológico das vítimas que realmente estão vivendo uma lavagem cerebral. Busca de sentido, pessoas buscando sentido para a vida, aí busca de não tem essa busca. Pessoas em busca de resposta e propósito na vida. Pessoas buscando resposta, proposta na vida, mas infelizmente ali com essa busca acaba, quem sabe, ela sendo manipulada por causa disso. E na verdade a pessoa não pode parar de buscar. E você hoje em dia você tem internet, você tem livros, tem várias coisas que você possa buscar e conseguir alcançar o seu propósito. E a fidelidade está aqui embaixo, onde tem a massa, a maior parte das pessoas que estão sendo manipuladas, estão sendo programadas para agir segundo ele, ou seja, na lavagem cerebral dessas pessoas. Ou seja, indivíduo com forte senso de lealdade e compromisso. Quando a pessoa tem aquela fidelidade terrível, nós vemos aí um exemplo que viraliza cada vez mais nas redes sociais aí, do velhinho lá do biscoito, né? E nós vemos aí que a situação, ele vê uma coisa, mas como ele é tão fiel, o que ele fala é tão fiel, o que ele vive, o que ele é fiel a uma pessoa, que a pessoa pode falar mal daquela pessoa, aquela pessoa pode fazer coisa errada, aquela pessoa pode prejudicar ele mesmo, mas ele continua ali dizendo não, aquela pessoa ali, ele defende aquela pessoa com unhas e dentes. Por quê? Porque ele é fiel àquela pessoa, é fiel, uma fidelidade tanta, ou seja, é fiel também à programação que foi lançada sobre ele. Então, essa programação que foi lançada sobre ele faz com que ele fique vulnerável, buscando em busca de sentido, e a fidelidade que vai ali atracar de vez ele ali para que ele fique preso naquele absurdo de fidelidade ao ponto de viver em uma ilusão, viver em uma mentira, viver em coisas que não têm realmente sentidos para a vida, porque ele está realmente passando por uma lavagem cerebral. E a gente vai para o próximo slide. Aos sinais e sintomas. Vamos aqui, deixa eu mudar aqui no OBS. Sinais e sintomas da lavagem cerebral. Deixa eu pegar aqui do sinais e sintomas aqui. Eu acho que aqui até ficou legal. Aqui não. Como tem um cabrinho aqui, deixa eu pegar aqui minha. Esse cabra tá aqui. Deixa eu tirar essa imagem dele aqui da frente. Você tá olhando aí com a cara feia. Dá para crescer a minha ficou melhor. Então, vamos falar um pouco sobre esses sinais e sintomas que muitas pessoas estão, que a gente podemos identificar, que as pessoas estão, identificar que ele ou que você está passando por essa lavagem cerebral, você está sendo manipulado, você está sendo manipulada pelo sistema, pelos governos, pela mídia, pelas pessoas, pela religião, por muitas coisas que manipulam as pessoas. E você tem que ficar atento com isso, para que você não fique dentro de uma matrix, para que você tenha liberdade, para que você venha buscar o seu verdadeiro eu, para que você venha viver o que verdadeiramente você nasceu para viver. Não viver uma ilusão. Viver aquilo que você quer viver, o que você precisa viver. Sair da matrix. Sinais e sintomas da lavagem cerebral. Mudança abrupta, alteração repentina de um comportamento e crenças. Ou seja, você pode alterar repetidamente comportamentos e crenças. Ou seja, quando você está vivendo alguma coisa que você não consegue mudar, as pessoas ficam o tempo todo reclamando, fala do preço das coisas, fala
que ele não consegue, que ele tem um dedo podre para relacionamento. Mas que travou aqui no, no Instagram. Deixa eu ver. Parece que no Instagram deu uma travada aqui. O Instagram tá me sabotando, né? Mas vamos lá. Deixa lá. O importante é que está sendo gravado aqui. Depois eu boto lá os cortes no Instagram. Então, falando sobre essa mudança, os sinais que você precisa, que você vai entender que você está passando pela lavagem cerebral, ou seja, você repete o mesmo comportamento, você tem aquelas crenças que não deixam você evoluir, você tem crenças que atrapalham o seu crescimento. Então, esse tipo de crenças que você percebe que está atrapalhando porque realmente as pessoas estão passando por uma lavagem cerebral. Está sendo controlada por uma programação, por um paradigma que foi lançado, que ele trabalhou na vida dele para que ele vivesse naquele paradigma. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa tela aqui, eu achei que está embaçado com que o cavalo aqui, mas não. Melhorou um pouco aqui, mas na câmera TikTok, né? Então, você já começa a ver esses sintomas, os sinais e sintomas que você está sendo manipulado, que você tem uma lavagem cerebral passando aí. Ou seja, como eu falei, não é uma coisa que está lavando a sua mente, é uma coisa que está programando. Lavagem cerebral é o jeito de falar. Isolamento social, diminui contato com amigos, familiares, aí já é um sintoma mais grave. Ou seja, quando você não consegue encontrar mais sentido para a vida, você fica sem entender por que as coisas acontecem desse jeito com você, por que você não consegue avançar, por que você não consegue alcançar os seus objetivos. E aí você você entra em um isolamento social, porque você não tem uma culpa de fato. Deixa eu botar aqui. Aqui não tem jeito para isso. Tomara aqui. Tomara que tá assim mesmo. Então você não tem uma culpa de fato de você estar passando, porque ali foi o quê? Você foi programado, o seu paradigma foi controlado, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma programação de que a pessoa tem que ser empregado, que a pessoa tem que ser um CLT da vida, e que se você for abrir um negócio, você pode quebrar, você pode ser roubado, e que você só consegue crescer roubando ou sendo desonesto. É uma programação terrível, que infelizmente está sendo implantada nas pessoas. Que você tem que ter a sua carteira assinada e estar ali trabalhando e para se aposentar e depois pronto, acabou a vida. Isso é programação, onde nós somos imagem e semelhança do Criador, do todo, daquele que fez todas as coisas, e as pessoas estão vivendo em isolamento, onde o todo, o Deus, né, o Criador, ele fez o homem e falou assim: olha, desfrute da terra, tenha poder sobre a terra, sobre o ar, sobre o mar, para que a gente para que nós vimos prosperar, para que nós vimos crescer, para que nós vimos ter domínio sobre a terra. Mas não, você está sendo dominado pelo próprio homem. Deus deu poder ao homem para dominar os animais, para dominar os animais da terra, os animais do céu, os animais das águas. Mas o homem, alguns homens aproveitam esse poder para dominar o próprio homem. E tem pessoas que estão sendo dominadas por outros homens. Você nasceu livre, você é livre. Né? Nós passamos por uma certa experiência, algumas pessoas, no tempo da escravidão, onde as pessoas faziam homens, mulheres de escravos. Ou seja, uma doutrinação, eu acredito até maligna, né? Colocando as pessoas ali em um certo ponto de vista
que as pessoas sendo escravizadas, né? E graças a Deus hoje não tem esse tipo de escravidão. Hoje existe os escravos, existe sim. Pessoas que estão vivendo como escravos, sem saber que são escravos. Eu não posso nem entrar muito em detalhes aqui falando sobre isso, porque as pessoas vão achar que é maluquice, mas não, tem pessoas que estão vivendo como escravo, porque ele está sendo manipulado, ele está sendo conduzido de uma maneira, ou seja, ele ganha aquele saláriozinho ali, ele ganha, então, mas ele está ali à disposição daquela empresa ou daquela pessoa, e ele não pode fazer outra coisa a não ser que aquela pessoa o ordene, não pode fugir da linha, e ele é totalmente submisso. Eu falei o que é a fidelidade. Isso é tão fiel e tão submisso que ele tem que viver, ele vive ali como escravo. Ele não toma chicotada, ele não está na senzala, ele tem o direito de ir e voltar, mas porém vive como um escravo. Não tem total liberdade. Ele vai e vem o trabalho, casa, trabalho, quem sabe escola ou igreja ou alguma coisa assim, mas a liberdade dele é curta. Não tem liberdade. É complicado, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso em outra live. Né? A pessoa pode perguntar, a gente pode falar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, aqui está atrasado, deixa eu ver. Foi lá na. Deixa eu botar aqui para frente e acompanhar em tempo real. Aqui estava pausado. Vamos dar continuidade aí. Também é tão sujo. Sei que não estava transmitindo no YouTube, mas tá. Graças a Deus está tudo beleza. Pensamento unidimensional. Dificuldade em questionar ou discordar de ideias. Ou seja, na mente das pessoas foi implantada uma ideologia, uma doutrinação tão forte que o pensamento fica um pensamento ali unidimensional, ou seja, um pensamento que está unido com vários outros pensamentos, que as pessoas têm até dificuldade de questionar por que isso, por que aquilo, por que tem que ser assim, por que não desse jeito, porque existe um pensamento unificado entre uns e outros. Isso é uma coisa que vai além do conhecimento, ou seja, das coisas que são faladas. Aqui já estamos falando de física quântica. Quando fala de física quântica, muitas pessoas caem fora. Você quer ver alguém que quer jogar a conversa fora com você, é uma pessoa que quer ali tomar seu tempo, muitas das vezes, você chama ele e fala assim, e começa a perguntar a ele, você sabe o que é física quântica? Vamos falar um pouco sobre física quântica, ele vai cortar o assunto, daqui a pouco vai dar uma pressa, vai sair e vai embora. Quando fala física quântica, meu amigo, muita gente já cai fora, não quer saber. Então, esse pensamento unidimensional já está dentro da física quântica, onde uma coisa foi implantada e vai sendo ali enraizado em várias pessoas ao mesmo tempo. E quando alguma coisa é lançada que vai contra aquilo que já foi lançado, aí vem o questionamento. Não tem, as pessoas têm uma dificuldade de questionar aquilo que foi lançado. Para que as pessoas não saiam da Matrix, para que as pessoas venham viver a sua própria vida do jeito que ela tem que ser vivida. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas querem viver de uma maneira totalmente de ilusão. E não sabem que está vivendo na ilusão. Se soubesse, ia ser complicado. Vamos pro próximo slide aqui. Deixa eu mudar aqui. Falando de lavagem cerebral. É complicado. Esse é um assunto muito polêmico. Aqui para mim é um desafio. Quem quiser falar sobre lavagem cerebral comigo, pode. Vamos aí junto aí falar.
E o próximo slide vamos falar sobre a consequência a longo prazo. Consequência a longo prazo, né, dessa lavagem cerebral que as pessoas estão vivendo, né, que estão passando pela lavagem cerebral. Aí, deixa eu ter um slide aqui que tá. Eu gostei dessa imagem aqui. Deixa eu tirar só minha foto um pouquinho aqui, minha imagem na frente aqui para vocês verem que imagem é essa aqui, ó. Essa mulher, ela tá tipo olhando no espelho e tipo uma questão, né? Se questionando, né? Pronto. Então é isso aí. As pessoas às vezes precisam disso, olhar no espelho e se questionar. Consequência a longo prazo da lavagem cerebral. Distorção da realidade, dificuldade em perceber a verdade e fazer a escolha autêntica. Distorção da realidade. Muitas pessoas falam assim, você sabe qual é a realidade? Ou seja, nem ele sabe qual é a realidade dele, mas ele fala, não, minha realidade é isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer aquilo, é isso, é uma dificuldade com isso. Ele mesmo está, ou seja, ele está só fortalecendo o que foi implantado na mente dele. Qual é a realidade dele? Ele só está fortalecendo o que foi implantado ali na programação dele, ou seja, a lavagem cerebral. Ou seja, ele coloca dificuldade, fazendo as escolhas autênticas, ou seja, bota dificuldade como se fosse uma coisa autêntica. Mas, na verdade, é o seguinte, a realidade foi distorcida, porque a realidade, você pode criar a sua realidade. Como assim você pode criar a sua realidade? Como é que você quer a sua vida? E você vai começar agora a ver a sua vida do jeito que você quer, não do jeito que foi implantado, do jeito que as pessoas, do jeito que a mídia fala, do jeito que a grande mídia fala, do jeito que aquela pessoa que se diz grande autoridade fala. E se você conseguir ver isso, conseguir moldar a sua verdadeira realidade, onde você é imagem e semelhança do Criador, e que você tem poder sobre a terra, poder sobre o mar, poder sobre o céu, né? Sobre as aves do céu, poder sobre a sua vida. A nossa palavra, a sua palavra tem poder. Toda a pessoa fala assim, a palavra tem poder. É a palavra de Deus que tem poder e também a sua palavra. Porque quando Deus criou o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim fez. Imagem e semelhança de Deus não está falando de braço, perna, olho, nariz, dente, não. Está falando que Deus ele é criador. Ele tem poder. Então ele fez o homem também dotado de poder e de criar também. Ou seja, você é co-criador de Deus. Aí também já vamos falando sobre mecânica quântica, onde todas as pessoas não querem falar desse assunto. Então, você tem o poder de criar. Você tem o poder de escolha. O que é que você quer para a sua vida? E as pessoas estão tão afundadas em uma programação, em uma realidade distorcida. Quando ele ouve um tipo de vídeo desse, quando ele passa por uma situação dessa, que alguém vai lá e abre e começa a falar as verdades, e ele começa a praticar as coisas para que isso venha acontecer na vida dele, sair daquela programação e criar uma nova realidade, parece que vem uma enxurrada de coisas para que ele não consiga alcançar e vetar e trazer ele para aquela velha situação. Mas não, você tem que acreditar, você tem que lutar, porque tudo é um processo. E esse processo é que você é vencedor, que você vai conquistar aquilo que você quer, viver de verdade. Problema de saúde mental, consequência a longo prazo. É o que acontece, nós vemos aí que muitas pessoas estão trabalhando e se aposentam. Quando ele se aposenta, o que acontece?
Ele vai, não, se aposentei, não vou fazer mais nada, acaba as atividades dele, e ele ali vai com a zona de conforto. Eu estou olhando para lá, porque tem duas câmeras aqui. Vai com a zona de conforto, e naquela zona de conforto ali, ele não faz mais atividade física, não faz atividade mental, e aí começa a vir várias doenças mentais, ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos. Nós vemos que muitas pessoas chegam na velhice e muitos têm o quê? Problema de quê? De esquecimento, Alzheimer. Por quê? Porque ele não está mais com atividade mental, ou seja, foi lançada uma programação nele que ele vai se aposentar, agora não faz mais nada. Pronto, não faz mais nada. A partir do momento que você não começa a fazer mais nada, você começa a se decompor, a entrar em degradação. A sua mente começa a primeira coisa, e depois da mente vem o corpo, as consequências. Aí vem começando a atrofiar as mãos, atrofiar os pés, os músculos, porque você parou de trabalhar, de fazer atividade física, de fazer atividade mental, que é ler, passear, visitar novos lugares, é você participar de cursos, de palestras, é você conversar com outras pessoas, é você até um jogo de xadrez, um jogo de dominó, de baralho, isso vai fazer a sua mente trabalhar, isso vai fazer com que você pense mais, isso vai fazer com que a sua mente continue trabalhando e você não tenha esses problemas, porque isso aí é consequência da lavagem que foi implantada na sua mente ao longo dos anos. Ou seja, da programação que foi implantada ao longo dos anos. Danos nas relações, ruptura de laços familiares e sociais. Ou seja, a pessoa... Nós vemos isso aí muitas das vezes, porque, primeiro, a ruptura de laços sociais, a primeira coisa que acontece é quando está associado, dos fatores principais, um dos grandes fatores é a situação financeira. Então, esse tipo de programação é para manter, tem programação que é para manter a pessoa na miséria, na pobreza. Programação para manter as pessoas na pobreza. E a pessoa tem um relacionamento e muitas das vezes não consegue durar muito tempo, porque um casamento, quando o financeiro não vai bem, já começa a ter briga com o casal, com a esposa. Mas tem pessoas que são pobres e estão vivendo bem. Isso acontece, sim, mas aí vem outras questões. Além do financeiro, o que acaba com a família, com a vida social das pessoas, tem também o que a pessoa coloca ali na mente, principalmente do homem. O homem também ele tem uma programação maldita de que o homem ele pode ter várias mulheres, mas a mulher tem que ter uma só, um homem só. Hoje as mulheres já estão revoltadas com isso, da mesma maneira que o homem, com essa programação maldita de que ele pode ter 2, 3, 4 mulheres, o casal ter essas mulheres, ou até mesmo adulterar, algumas mulheres estão seguindo pelos mesmos caminhos, e isso causa consequências a longo prazo. Danos a relações, danos familiares, danos sociais. Uma pessoa que vive em bigamia, ele não tem só uma companheira, um marido, uma esposa. Ele vai chegar uma época que vai ter problemas financeiros, ou conjugal, ou doenças, ou depressão, ou rompimento familiar, e muitas outras situações relacionadas a isso. E por que eu falo que isso é uma programação já de muito tempo? Porque isso já vem até mesmo de histórias bíblicas. Nós sabemos que Salomão teve várias mulheres. Então as pessoas olham para aquele Salomão e falam, Salomão teve, eu também posso ter. E aí vai. E Salomão, ele pegou essa programação, não foi dele, veio do pai, Davi, que também teve várias.
E Davi também não pegou só dele, pegou de outros, da outra, de outra, e foi descendente também dessa programação, que começou ali com Abraão. Abraão, ele tinha uma esposa só, e quando Deus fez uma promessa a Abraão, falou: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e vou te dar um herdeiro, e dele virá uma grande nação. Só que Abraão já estava com a idade prolongada, já velho, e a esposa também. E aí a esposa quis dar o jeitinho dela e colocou Abraão para deitar com uma serva e dar um filho para ser herdeiro e ela tomar como filho dela. Só que isso não deu muito certo. Não deu muito certo porque depois a promessa de Deus veio sobre ela e ela gerou um filho, que esse verdadeiramente era o filho da promessa, e teve divisão na casa de Abraão. A outra mulher teve a Sara, que era a segunda mulher de Abraão, e tinha um filho com Abraão, teve que ser expulsa da casa, junto com o filho dela. Ou seja, Deus também fez promessa para o filho dela, que é Ismael. Teve Isaac e Ismael. Isaac gerou Jacó, que virou Israel, e a nação de Israel. Ismael criou outra nação, que é a nação islâmica de Ismael. Então, até hoje nós vemos a consequência que os dois brigam por terra, por religião, que diz que é guerra santa. Não é de agora, não. É de milênios isso aí. A guerra aí que já vem de milhares de anos atrás. De milênios, né? De muitos 1000 anos, né? 4.000, 5.000. Não sei de fato. Aí tem que ir lá, dar história lá, nos livros, fazer uma pesquisa gigantesca, mas essa média é de 4 a 5 mil anos de guerra, que diz que é guerra santa. Mas aí Jacó, vendo esse exemplo, e ainda a família de Jacó, o tio Labão lá, fez com que ele casasse com 2 filhas, e uma filha ele tomou o exemplo de Sara, deu uma escrava para dar filho para ela, e deu outra, e Jacó ficou com 4 mulheres. E isso foi sendo devastador ao longo dos anos. E aí o homem ficou com essa programação que vem de muitos anos. E hoje nós estamos aqui falando de lavagem cerebral. E a verdadeira lavagem cerebral é o que? Lavar essa programação ruim e colocar uma programação boa. Onde Jesus falou: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e será uma só carne. Então o casamento é para ser entre um homem e uma mulher, e os dois ser uma só carne. Não entre um homem e 2 mulheres, 4 mulheres, uma mulher e 4 homens. Não. É um casal. Não é bigamia. Então o que acontece? Isso foi programado ao longo dos tempos. Não estou aqui falando de religião, estou falando de programações que já vêm lá desde os antepassados, que vem passando de pai para filho. E a gente temos que ir quebrando. Então, aqui no Brasil, você quebra uma maldição, você já quebra uma programação, ou de repente o seu pai diz que você tem que ser CLT, que você tem que estudar para arranjar um emprego, e aí de repente você fala: não, meu pai, eu quero ser empresário, eu quero abrir uma empresa. Não, meu filho, isso é doido, isso não vai dar certo, e que não sei o quê, é melhor você ter seu emprego, que o dinheiro é certo, todo mês cai na sua conta, pronto, você vai ter aquela vida medíocre o resto da sua vida com aquele emprego. Agora, quando você vai empreender, já é diferente. Existe risco para tudo, existe risco para emprego, existe risco para empreender. Mas a diferença é a seguinte, que quando você empreende, o seu risco é maior, mas quando você tem vitória, a vitória é maior. Quando você tem um benefício, o benefício é maior. E você vai crescer cada vez mais na sua vida. E também mudar algumas crenças que atrapalham o seu crescimento. Mesmo você sendo empreendedor, se tiver crenças limitantes, essas crenças limitantes vão atrapalhar o seu desenvolvimento como empreendedor, onde vai estar sabotando na sua vida. Bora lá para o próximo slide, já estamos aqui para terminar. Vamos aqui para o próximo slide. Falando aqui sobre
lavagem cerebral. Deixa eu tirar minha imagem aqui da frente do slide aqui para que vocês possam enxergar melhor. Pronto, aqui tá bom. Aqui agora, vou pegar aqui no... Não sei o que foi que aconteceu, deixa eu ver o que aconteceu, se não... Ah, o Instagram tá normal já. O Instagram voltou normal, vamos lá. Então vamos pegar aqui a imagem aqui, pronto. Aqui eu acho que aqui dá para enxergar beleza lá no Instagram, acredito que tá bom. E aqui dá para crescer mais um pouquinho, mas deixa assim mesmo. Aí tá ótimo. Tá ótimo, dá para vocês enxergarem de boa. Acredito que sim. E vamos falar um pouco aqui do próximo slide, que é a prevenção e detectação precoce, detectação precoce, para que você venha identificar que você está passando pela lavagem cerebral, que você está sendo programado, que você está sendo manipulado, que você está sendo... sua realidade está sendo distorcida, onde você pode criar, mas você não cria, você vive a realidade que programaram para você. Então, vem a prevenção, a detectação a detectação precoce dessa programação, dessa lavagem cerebral que está implantada, né? Ainda tem 3 slides, vou adiantar aqui, é porque eu fui falar um pouquinho aqui no texto aqui, aí acabei prolongando, mas vamos aqui avançar na prevenção. A educação ensina sobre métodos e os perigos da lavagem cerebral, ou seja, a educação é importante. Mas quando a gente fala de educação, não é só a educação colegial, não. Você tem que procurar outras fontes, outros livros, examinar, você tem que fazer as suas pesquisas, conscientização, incentivar o seu pensamento crítico, análise de informações, fortalecimento de autoestima, desenvolvimento de autoconfiança e o senso de identidade. Isso vai fazer com que você venha ter uma prevenção da lavagem cerebral que as pessoas vão aí querendo implantar. Ou seja, quando é criança é mais fácil, de 0 a 7 anos, de 7 aos 12, até os 15 a 14 anos mais ou menos, as pessoas é mais fácil de manipular, de colocar. E quando chega uma fase que a gente começa a questionar, é mais difícil, mas eles repetem mesmo aquela informação por muitas horas, por muito tempo, que isso acaba se tornando verdade ou se tornando uma crença na pessoa, que aquilo ali fica gravado na mente, fazendo com que as pessoas vivam naquela ilusão ou naquela realidade que ele criara para aquela pessoa. Vamos continuar aqui. Comunicação aberta, promover comunicação aberta, diálogo entre outras pessoas, isso também é muito importante. O que é comunicação aberta? Que as pessoas não deixam entrar alguma coisa na mente. Não, é desse jeito. Não, analise, abra a sua mente para que você venha entender. Isso é a comunicação aberta. Para que as pessoas venham realmente começar a entender a importância, começar a analisar, começar a isso aí, ver. Isso é uma comunicação aberta que vai detectar a lavagem cerebral para que você saia dessa. Vamos para o próximo slide, papel, educação e conscientização. Vamos aqui falar um pouco sobre essa nos próximos slides. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem aqui para que vocês possam enxergar aqui. Pronto, aqui está bom. Eu acredito que aqui está bom. Para todo mundo ver de bom. Papel da educação na conscientização. Conscientização de quê? Para que as pessoas não venham entrar na lavagem cerebral. As escolas são manipuladas. A política está manipulando. A mídia manipula. E tem outras coisas que manipulam também que a gente vamos ver aqui para baixo. Crítico. Desenvolvendo habilidade de pensamento crítico. Essa é uma maneira de você, como eu já falei, para que você venha ter conscientização e não venha a ser manipulado. Informado. Disseminando as informações sobre lavagem cerebral, ou seja, você ficar informado e discerninar
as informações sobre lavagem cerebral. Consciente é criar uma sociedade com consciência dos perigos, é você ter consciência do perigo. Ou seja, aqui está falando para criar uma sociedade, ou seja, eles criam uma programação na sociedade para que a sociedade fique de acordo com a programação dele. Ó, o TikTok está pedindo aqui confirmação dessa live aqui, vamos lá. Já tem 4 horas? Não, 4 minutos para fazer a confirmação. Ok. Então, vamos ver. Oxe, gente, deu erro? Pronto. Erro de novo. Vai ficar dando erro, então. Pra gente, que a gente volta aqui para nossa live. Pronto, aqui já foi lá. O TikTok tá de boa. Ele pede para fazer um sinalzinho, eu acho que alguém faz lá já sabe o que é. Fazer um tipo em quebra-cabeça para confirmar que a pessoa está ativa na live, né? Não é um robô. Vamos continuar falando sobre os estudos. Né? Vamos aqui passar para o próximo slide para que você possa entender. Falando sobre lavagem cerebral. Aqui agora eu posso até crescer um pouquinho mais minha imagem aqui, que agora já está. O que é que tem aqui? Aqui é um livro aqui que está em inglês, né? Falando que representa o estudo, né? Você pega livro para estudar sobre o assunto, para que você não venha sendo manipulado, vive em uma lavagem cerebral na sua vida. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Estudos de casos e histórias reais. Aqui está a primeira coisa que leva a pessoa à lavagem cerebral. Seitas. Casos de seitas que usam a lavagem cerebral para controlar membros. Normalmente as seitas, ela usa a lavagem cerebral para que essas pessoas venham a ser controladas através da seita, né? Regime totalitário. Ou seja, quando a pessoa vive em uma ditadura, as pessoas vão passar por uma lavagem cerebral para que venha viver nessa ditadura. Exemplo de regimes totalitários de lavagem cerebral passa por suprimir opositores. Nós estamos em uma coisa assim, até aqui no Brasil, né, que está suprimindo os opositores. Terrorismo. Grupos terroristas que recrutam e doutrinam novos membros. Nós vemos aí que isso aí também é uma forma de manipular e de fazer uma lavagem cerebral. O grupo de terrorismo, ou seja, quando aquilo ali ensinaram uma pessoa como verdade absoluta, isso vem fazendo com que as pessoas acreditem aquilo ali como verdade absoluta e venham viver com aquilo verdade absoluta, como eu já citei até em uma live anterior, em um vídeo anterior, falando dos os homem-bomba. Para ele foi doutrinado daquela forma ali, que ele tem que se explodir, junto com ele explodir outros ali, e ali vai fazer com que ele vinha se encontrar com um Alá, com Deus dele, com um paraíso, tal e tal, e a recompensa dele vai ser grande. E ali é implantado na mente daquela pessoa, né? E aquela pessoa é recrutado e doutrinado daquele jeito, né? E muitos vão para aquilo ali achando que aquilo ali é verdade para ele. Porque está programado. Quando uma pessoa programa a mente da outra pessoa, o sistema programa a sua mente, o sistema, uma religião, é uma seita, e a pessoa fica vulnerável àquilo ali. Ele é doutrinado, fica fiel àquilo que foi ensinado a ele, porque ali é a programação dele. É o que é verdade absoluta para ele. E agora nós vamos para a conclusão, né? Esse vídeo já ficou longo, graças a Deus. Nós chegamos até aqui. E você que não é inscrito aí no meu canal, dá essa moral e se inscreve aí, deixa seu joinha. Aqui, conclusão, deixa aqui. Vamos mudar só uma imagem aqui para de cá. Vamos para a conclusão. Vamos ver o que é que... Para de concluir, né? Já falamos muitas coisas da Lacebra. Conclusão. Vamos concluir e chamar você para ação. A Lacebra é um problema real que exige atenção e ação. É essencial fortalecer a educação e a conscientização para combater a manipulação e proteger as pessoas. Ou seja,
aqui, só nesse canal, só comigo, você vai ter isso. Ou seja, a lavagem cerebral é um problema real. Exige atenção. E eu estou falando aqui para você ter atenção sobre a lavagem cerebral. E ação, o agir, não aceitar alguns conceitos, ir para cima. Porque a lavagem cerebral existe e é um problema. As pessoas sendo manipuladas, as pessoas sendo totalmente distorcida a sua realidade, vivendo em uma ilusão, vivendo dentro da Matrix, vivendo de uma forma sendo controlada a cada dia. Isso é o que está acontecendo cada vez mais. Então é essencial fortalecer a educação. Mas que educação? É a educação da escola? Não. É a educação de conscientização. Educação que você vai pesquisar, vai estudar, vai buscar fontes para que você não seja manipulado, para combater essa manipulação, para proteger você, para você ficar protegido dessas manipulações de ser levado à lavagem cerebral. Então, é isso aí. Você tem que proteger a sua mente para que você não venha cair em uma lavagem cerebral. Deixa eu abrir aqui agora minha tela toda aqui. Aqui não. Cadê? Aqui, pronto. Aqui vem para aqui. Aqui para cá. Abriu aqui todo. Deixa eu ver se lá no Instagram. Aí. Instagram precisa abrir tudo, não dá. Pronto aí. Então vamos concluir, né? Falando sobre lavagem cerebral. Muitas pessoas estão vivendo uma lavagem cerebral. Muitas pessoas. Ela não tem opinião própria. Ela vive de uma maneira que ela foi doutrinada daquela maneira. Pela seita, pela religião, pelo sistema, pelo governo, pela mídia, né? Foi o meu pai que me ensinou assim, mas quem foi que ensinou seu pai? Quem ensinou sua mãe? Quem ensinou sua avó? Quem foi que doutrinou ela? Onde foi a fonte? Por que você não questiona? Por que você não vai saber se realmente é daquele jeito? Tem até uma história engraçada em que a mulher casou e foi fazer um peixe, uma pescada para o marido, uma muqueca, e nessa muqueca ela pegava e cortava a cauda do peixe. Não era aquele rabo, não, cortava uma boa parte da cauda. E aí fazia aquela muqueca. E aí ele perguntou à mulher, por que você corta essa cauda aí, essa parte do peixe aí? Ah, não, porque minha mãe me ensinou assim, então eu faço dessa aí. Ela não questionou por que fazia desse jeito. E de repente ela foi lá, então ele botou para sua mãe, perguntou à mãe, não, foi minha mãe que ensinou assim, ou seja, a avó daquela mulher que ensinou daquele jeito. E por sorte a avó ainda estava viva. Então, mãe, não vou perguntar a sua avó, a minha mãe. Aí foi perguntar à avó, por que fazer cortar aquela parte do peixe, ali, aquela cauda do peixe? Ah, não, é porque eu não tinha uma bandeja maior. Então era necessário cortar para que cabesse dentro dessa bandeja. E aí cortava-se a cauda. Não era um segredo, não era nada demais, era simplesmente por causa disso. Então, a sua programação, às vezes, é uma bobagem que tem que ser alterada, uma coisa e outra. Você consegue, você pode fazer muito mais. Você não é limitado. Tem pessoas que ficam limitadas a fazer as coisas, você aprendeu uma coisa, ou seja, alguém programou você disse que você podia ser só motorista, você não pode ter duas profissões, você não pode aprender mais do que uma coisa, você é motorista, você é predeiro,
você é encanador, você é eletricista, você trabalha na área de construção civil, você só faz só construção civil. Mas não, você é um ser limitado. Se você se conectar com a inteligência infinita, que é a inteligência de Deus, você pode ter várias, se qualificar em várias áreas, ter várias habilidades, várias profissões, e pode mudar quantas você quiser. Ah, mas eu só consigo fazer isso. Isso porque foi programado para você. Por isso que você acredita fielmente que só consegue fazer isso. Você só consegue fazer isso. Aí a pessoa fala assim, Maurício, você faz o quê? Qual é a sua profissão? O que é que você sabe fazer? Eu falo assim, é mais fácil perguntar o que eu não sei fazer. Que era construção civil, mecânica, gráfica. Na parte de gráfica, final, portador, impressor, pintor, pedreiro, eletricista, encanador, mecânico. E aí vai, palestrante, treinador de pessoas, terapeuta. E aí? O que mais tem? Capelão, presbítero, missionário. O que mais tem? Pai, avô, orientador, né? Então, não tem limite. É você que vai dizer o limite. Então, você não pode ficar preso naquela programação que foi implantada a você. Você pode muito mais do que isso. Para que você venha crescer, desenvolver, ter várias habilidades. E é isso que Deus quer para você. Que você seja próspero, abundante, feliz. E não venha viver no limite, mas venha viver aquilo que você realmente quer viver. Valeu? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Nós vamos fazer uma palestra ao vivo, presencial, que eu conto com a sua presença. Para você saber mais informação, é só vocês entrar no meu grupo fechado, né? Ninguém vai mandar bom dia, é fechado, só eu que mando mensagem lá, só vou mandar notificação para que você possa participar da minha palestra ao vivo, onde nós vamos estar falando sobre o poder da ação, sobre o poder da sua mente, poder da palavra, para que você venha desenvolver. E nós vamos lá estar fazendo uma dinâmica, que é do meu treinamento, o LDI. Estou aqui com a camisa, dá para ver? Vou botar mais perto aqui, ó. É o meu treinamento, é o método LDI, que é o método de desbloqueio, o método de liberdade, para que você venha a ser desbloqueado em várias áreas da sua vida. Então, nessa palestra, nós vamos estar fazendo uma dinâmica desse meu método. E o meu método é um dia, não é uma palestra. Então, para você ficar sabendo informação sobre a palestra, sobre o método, só entrar no grupo fechado que está aí. Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like e vamos para cima. Vamos viver a vida, porque a vida é justa e ela só está te esperando. Valeu, beijo no coração, até o próximo vídeo. Eu vou encerrar aqui a live e Deus continue te abençoando.